esta diferença de poder, que é um elemento estrutural na vida humana, ela não é levada em conta por nenhuma teoria política existente. Esse eu considero um dos grandes escândalos intelectuais da humanidade, o fato de que praticamente todas as teorias políticas considerem, vamos dizer, a existência da diferença de poder uma espécie de anomalia, uma coisa que poderia não acontecer. Mas ela, ao contrário, é, vamos dizer, um fator estrutural constante e é uma das condições que definem a própria presença humana no cosmos. Desde o início você vai ver essa diferenciação de poder. Junto com a diferenciação de poder, existe também, automaticamente, a diferenciação do horizonte de consciência temporal. Quer dizer, o sujeito que manda, ele tem a capacidade de prever os acontecimentos, né, na escala da sociedade inteira, muito maior do que a dos membros da sociedade, que podem chegar ao ponto de ignorar totalmente qual será o curso das coisas no dia seguinte, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou seja, aquilo que está sendo planejado para eles. Então, este horizonte de consciência do planejador, ele também, ao longo dos tempos, ele vai aumentando. Horizonte de consciência temporal, quer dizer, a capacidade de prever a longo prazo e de agir coerentemente em vista de objetivos de mais longo prazo. Quando nós chegamos ao século XX, entre o século XIX e o século XX, esta ideia do longo prazo aumenta e cresce de uma maneira, quer dizer, quase impensável. Então, quando vem o marxismo, né, o marxismo já tem ideia de um estado futuro a ser alcançado, que naturalmente ele convoca as pessoas para que trabalhem por aquilo mesmo que ele está dizendo que é inevitável. Tá certo? Ele tem um futuro inevitável e todos têm a obrigação de trabalhar por este futuro. Tá certo? E esse futuro se define, então, vamos dizer, pela propriedade pública dos meios de produção e pela abolição do Estado. A abolição do Estado significa o seguinte: como tudo será Estado, o Estado não existirá mais como entidade diferenciada. Quando vocês ouvirem um sujeito comunista ou marxista dizer, não, o marxismo não é a favor do fortalecimento do Estado, ele é a favor da abolição do Estado, é uma expressão ambígua. Tá certo? Ele não quer dizer que ninguém vai mandar em você, quer dizer, não há nada fora do Estado, então o Estado não pode ser reconhecido como entidade independente. Quer dizer, o Estado não se perfila como entidade diferenciada em função de outros poderes, como, por exemplo, a igreja, as tradições, as empresas, as famílias, etc, etc. Na sociedade atual ainda há uma série desses poderes intermediários, se bem que eles estão recuando cada vez mais. Então, a ideia marxista, a abolição do Estado, é a estatização de tudo. Então, mas isto supõe, evidentemente, no planejador marxista, no estrategista marxista, a capacidade de ele prever as coisas a longo prazo, tá certo? E de planejar as ações pessoais e coletivas no sentido de chegar a este objetivo. Mas a coisa termina aí. Ora, ao mesmo tempo em que há este movimento marxista, existem outros movimentos independentes anteriores ao marxismo que buscam também um controle maior do homem, entre aspas, e já daqui a pouco vocês vão ver por que eu coloco aspas, não só sobre a natureza, mas sobre o conjunto das condições que determinam a sua vida. Tá certo? Uma grande parte desse movimento vem de um treco que nós chamamos de ciência, uma das promessas da ciência, né, moderna, desde o seu aparecimento, com Galileu, Newton, etc., etc., é controlar um ambiente físico. Agora, nós só podemos controlar o ambiente físico através da ação humana. Ou seja, se nós não controlamos a ação humana, nós não podemos controlar o ambiente físico. O controle, a ideia, vamos dizer, do controle do ambiente físico através do controle da ação humana é inerente ao espírito da ciência moderna e às promessas que ela pretende realizar. Até onde vão essas promessas? Você verá que se existe uma linha marxista que propõe, né, realizar uma sociedade X ou Y amanhã, e existe uma outra linha que vem da ciência que propõe realizar tais ou quais alterações no ambiente físico supostamente para favorecer o ser humano e a serem realizadas através do controle da própria ação humana, é inevitável que essas duas ideias, essas duas correntes tenham algum parentesco entre si, tá certo? E que elas, de algum modo, elas ora colaborem entre si, ora entrem em conflito entre si, ou seja, existe uma ideologia científica, tá certo? E existe o marxismo. Às vezes um é a favor do outro, às vezes é contra, ou seja, há um parentesco, tá certo? E chega um momento na história, por volta, digamos, dos anos 20 e 30, em que a fusão desses dois elementos, quer dizer, da ideologia científica, da expectativa científica, da utopia científica, se você quiser, e o da utopia socialista, se fundem e se unificam perfeitamente.
Isso acontece sobretudo no meio anglo-saxônico, com grandes cientistas de orientação marxista, como John Burton Haldane e John D. Bernal. Eram líderes, eram ídolos intelectuais do movimento marxista por serem, né, grandes cientistas, tá certo? Pessoas com vários prêmios científicos, etc., etc., e, ao mesmo tempo, por serem porta-vozes do marxismo. Então, vamos dizer, a fusão indissolúvel dessas duas correntes de planejamento do futuro aparece, por exemplo, neste trecho de John D. Bernal. Na prática da ciência, já temos o protótipo para toda ação humana. Os métodos pelos quais esta tarefa é realizada, por imperfeita que seja a sua realização, são os métodos pelos quais a humanidade mais provavelmente assegurará o seu próprio futuro. No seu esforço, a ciência é comunismo. E outro cientista também da mesma orientação, C. H. Waddington, dizia: a ciência por si mesma é capaz de fornecer à humanidade um modo de vida que é, em primeiro lugar, autoconsistente e harmonioso e, em segundo lugar, livre para o exercício daquela razão objetiva da qual depende o nosso progresso material. Até onde posso entender, a atitude científica da mente é a única que, no presente, é adequada a esses dois objetivos. Então, a atitude científica deve estender-se a todos os domínios da ação humana, tá certo? E ela é a única maneira de você articular as ações humanas de modo a obter um modo de vida que seja autoconsistente, harmonioso, né, e racional. O parentesco aí vamos dizer, da atitude científica com a marxista, ele não para aí. Vocês verão que ao longo do século XX, e com alguns recuos temporários, prevalece a ideia de que é a ciência que deve arbitrar todas as grandes questões públicas. Ou seja, a mentalidade científica é a base da respeitabilidade intelectual. Uma coisa se torna respeitável na medida em que tem consistência científica. Portanto, admite-se que possa haver outras atitudes baseadas, digamos, na religião, na estética, nas preferências pessoais, nas tradições, etc., etc. Porém, quando se entra em choque com a ciência, é a ciência que tem que prevalecer, evidentemente. Por quê? Porque ela tem o controle racional do processo cognitivo e, portanto, o controle racional das ações humanas, ao passo que os outros controles são, aspas, irracionais. Tá certo? Ao mesmo tempo que há esta tendência, vamos dizer, de a ciência, entre aspas, interferir cada vez mais nas situações, nos debates públicos e ser o grande árbitro, portanto, a grande provedora dos valores culturais, morais, religiosos, etc., 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 existe uma outra tendência dentro da própria ciência, que é a de especializar-se a um ponto em que os problemas internos de uma ciência já não são transmissíveis na linguagem geral. Essas duas tendências são, vamos dizer, são fatos bastante observados e bastante reconhecidos. Você pode perguntar para qualquer físico, ele lhe dirá: mas esses conceitos fundamentais da física não são traduzíveis em termos gerais. Eles só podem ser expressos matematicamente. Não há uma ponte entre eles e os conceitos gerais que nós usamos nas discussões culturais da humanidade. Eu digo: mas espera um pouquinho. Se a ciência é o fator que deve presidir e organizar todas as questões culturais e as finalidades da vida e a seleção de valores, e por outro lado, esta ciência é incomunicável nos termos desses mesmos valores gerais, então isso significa o seguinte, que a autoridade que a ciência exerce sobre essas questões gerais não é de ordem racional. Se você tem uma elite científica que está deposta de um conhecimento que é incomunicável, e ao mesmo tempo esse conhecimento incomunicável é o que deve arbitrar todas as questões de ordem geral, sem poder se expressar nos termos do debate geral, tá certo? Então significa o seguinte: a ciência há de legislar nesses debates gerais por meio de sentenças que são incompreensíveis ao restante da humanidade. Não é de espantar, então, vamos dizer, que a elite globalista, a elite dos grandes banqueiros internacionais, né, se aproxime e busque uma espécie de simbiose com a classe científica. Porque a classe científica tem os meios científicos de realizar o controle global, tá certo? E esses meios, mais ainda, seriam não só incompreensíveis ao cidadão comum, mas impossíveis de expressar na linguagem geral.
Mas ao mesmo tempo que eles dizem que é impossível de expressar na linguagem geral, eles estão continuamente escrevendo livros e livros e livros e livros que traduzem essas ideias científicas nos termos gerais. Tá certo? Então, você vê todos esses livros, tipo Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Stephen Hawking. O que eles estão fazendo? Eles estão traduzindo em termos da linguagem geral, na linguagem geral da cultura superior, evidentemente, aquelas mesmas ideias e conceitos que seriam teoricamente intraduzíveis. Tá certo? Então, a tentativa de legislar em nome do incomunicável, de ao mesmo tempo discutir o tempo todo em nome do incomunicável como se ele fosse comunicável, é outra constante. E ao mesmo tempo, este incomunicável, como ele depende de verbas estatais e de fundações privadas, etc., etc., ele trabalha de maneira estreitamente ligada, vamos dizer, à elite financeira internacional. Né? Então, você vê aqui, aquilo que pesa sobre o cidadão comum não é brincadeira. Por um lado, você tem, como se diz, todo o dinheiro do mundo, e por outro lado, você tem toda a ciência do mundo. Né? Então, porém, você ainda tem os grandes movimentos ideológicos, os grandes movimentos revolucionários, como o marxismo. E quando funde esses três, o que é que chega? Quer dizer, aonde vão parar as ambições dessas pessoas? Eu vou dizer para você onde vai parar a ambição. Vou pegar aqui o trecho. Aqui tem dois discípulos do John D. Bernal, que se chamam John D. Barrow e Frank Tipler. Eles dizem que toda a evolução do universo está indo para chegar a um ponto ômega, como o Teilhard de Chardin, né? Quer dizer, ainda temos uma terceira linha, que é esse modernismo católico. Né? No instante que o ponto ômega for atingido, a vida terá conquistado o controle sobre toda a matéria e todas as forças, não apenas num universo singular, mas em todos os universos cuja existência seja logicamente possível. A vida terá se expandido em todas as regiões espaciais de todos os universos que podem logicamente existir. A vida, está entendendo? O ser humano. O próprio Bernal, vida no espaço, é improvável que o homem pare até que ele tenha alcançado e colonizado a maior parte do universo sideral. E mesmo é improvável que isso seja o fim. O homem, em última análise, não estará contente de ser um parasita das estrelas, mas vai invadi-las e organizá-las para seus próprios propósitos. As estrelas, não se deve permitir que as estrelas continuem vivendo à sua maneira antiga, mas elas têm de ser transformadas em eficientes engenhos produtores de energia. Pela organização inteligente, a vida do universo poderia provavelmente ser prolongada por muitos milhões e milhões de vezes aquilo que ela seria sem organização. Veja, aqui nós temos um problema. O rapaz está querendo enfrentar a segunda lei da termodinâmica. Diz que onde quer que haja um esquema produtor de energia, a produção decresce, ela declina. Então isso se chama entropia, quer dizer, energia declinante. Porque as diferenças vão ser dequalizadas, então energia declina. Então isso significa o seguinte: pela segunda lei da termodinâmica, o universo tem que acabar. Isso seria realmente lamentável. Mas, através da ação organizada, nós podemos transformar todas as estrelas em fontes de energia e, utilizando isso de maneira racional, fazer com que o universo viva milhões e milhões e milhões mais de vezes do que ele viveria pela segunda lei da termodinâmica. Isso não é um escritor de ficção científica, ele não escreve isso como ficção científica. E existem milhares de cientistas que pensam como esse. Outro, Freeman Dyson, também um discípulo de Bernal. Supondo-se que nós descobramos que o universo seja naturalmente fechado e condenado ao colapso, é concebível que, por intervenção inteligente, convertendo a matéria em radiação e fazendo a energia fluir de maneira propositada em escala cósmica, possamos quebrar o universo fechado e mudar a topologia do espaço-tempo. É verdade que ele faz isso com interrogação. Outro, o próprio Barrow e Tipler de novo. Se a vida inteligente estivesse já em operação em escala cósmica, antes que os buracos negros se aproximassem do seu estado explosivo, esses seres poderiam intervir para impedir os buracos negros de explodir. Ou seja, em última instância, a vida, quer dizer, a vida humana, existe com a finalidade de impedir que o universo se destrua. Então nós estamos aqui, tá certo, para dominar a circulação total de energia no cosmos e reverter a entropia e fazer com que o universo continue existindo indefinidamente. Continua aqui Paul Davies,
nós somos convocados a examinar como a vida inteligente pode ser apta a guiar o desenvolvimento físico do universo para nossos próprios propósitos e possamos conseguir obter sucesso em moldar o universo. Podemos mesmo ser aptos, capazes de manipular as dimensões do espaço mesmo, criando bizarros universos artificiais com propriedades inimagináveis. Então seremos realmente os senhores do universo. Daí aqui comenta essa autora, Mary Midgley, uma autora muito interessante. Esta perspectiva tem naturalmente o seu preço. Para isso as pessoas precisam transferir a sua consciência desde corpos orgânicos para máquinas. E então, para matérias cada vez mais sutilizadas, como poeira estelar, ou talvez luz, ou seja, o ser humano, a inteligência do ser humano será, quer dizer, embocada em máquinas e depois em matéria sutil. De qualquer maneira, como explica Bernal, aspas, nessa época os corpos já terão sido deixados para trás há muito tempo. E ele não coloca isso como, vamos dizer, uma hipótese de ficção científica, mas como o resultado lógico do tipo de humanidade que existe no presente. Dyson, que é o discípulo dele, diz, é concebível que em outros 10 elevado a 10 anos, a vida poderia se desenvolver para fora, para longe da carne e do sangue, e tornar-se incorporada num bloco de nuvens interestelares. Teoria aceita também por Fred Hoyle, que parece que foi prêmio Nobel, ou num computador senciente. Então, isso aqui é a elite científica que preside os planos globais, sintetizando ali a corrente científica, a corrente marxista, e os grandes poderes que formam hoje o plano do governo global. Nós estamos na mão destes caras. Qual é a ideia, no fundo? A ideia é o seguinte, é que o universo, como já dizia o Teilhard de Chardin, ele existe para espiritualizar a humanidade. Então a humanidade vai se expandindo pelo cosmos todo, dominando e transcendendo a sua forma física de existência. Mais um cafezinho. Então passaremos a existir como computadores sencientes ou como poeira interestelar inteligente. E teremos transcendido então a nossa forma de existência corporal. É o que os caras chamam hoje a superhumanidade, ou transhumanidade. Existem inúmeros cientistas, filósofos que defendem essas ideias, e esse pessoal trabalha de maneira, vamos dizer, intimamente ligado a essa elite globalista, que os financia e neles se inspira ao mesmo tempo. De modo que é difícil saber quem manda em quem, se é o pessoal do dinheiro ou o pessoal das ciências. Há naturalmente uma certa ambiguidade, você sabe que o poder intelectual, o poder dos cientistas, filósofos, etc., não é um poder pessoal. Eles não podem sair dando ordens por aí. Mas, a longo prazo, são eles que formam a cabeça dos próprios banqueiros. Não é isso? A não ser que haja algum banqueiro que seja ele próprio um filósofo. Né? O George Soros pretende ser um filósofo. Mas eu não acredito que a maior parte dos banqueiros esteja nesse caso. Então, eles pagam os cientistas e filósofos para que os filósofos os alimentem de ideias. Então, são essas ideias que vão, em última análise, dirigir os seus planos de curto e de longo prazo.